Adolescente, ele vai te testar, ele vai querer falar, ele vai querer, te tirar do sério. Quantas vezes tentaram, entendeu? Aí se você põe ele numa saia justa, se você fala, entendeu, mais firme com ele, dá um corte nele, bota ele numa situação que ele vê que tá meio desconfortável para ele vai sentir que você não tá ali implicando com ele. Eu cansei de ver a adolescente chegar na minha mãe e falar: "Pô, a professora me tira da sala, eu não posso falar nada, não posso olhar para o lado, não posso". Gente, são no mínimo 4 horas e meia. Você querer que um adolescente fique estático 4 horas e meia é impossível. Impossível, que ele não converse, que ele não fale, que ele não olhe para o lado. Não tem como, gente, isso é impossível. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Felipe Ferreira, estou aqui com o professor Pedro Marcondes e com a professora Fabiola Fernandes, e hoje nós vamos falar sobre afetividade e sexualidade na escola. Tudo bem, Isso, Fabiola? tudo Seja bem, bem-vinda. Se obrigada. apresenta um pouco melhor para a gente. Obrigada pelo convite da faculdade, do Instituto da Família, né, também. Agradeço demais aí a vocês. Então, eu sou diretora da rede de ensino do Rio, né, da rede municipal, estou diretora agora no momento, e sou pedagoga, sou formada em letras, né, minha graduação é em letras, com mestrado em letras também, né, em literatura. E tenho pós-graduação na área de gestão pública, né. E assim, e atuo já há quase 20 anos, né, no serviço público, já 20 anos no magistério e 17, 18 anos no serviço público, né, e diante de direção já estou há mais de 10 anos, então é sempre uma experiência muito boa, pelo menos eu gosto, né. É uma experiência bem bacana de direção. Apesar do trabalho, das dificuldades todas, é bem interessante. Sim, assim, você também está aqui hoje para conversar um pouco com a gente sobre afetividade e sexualidade, que é um tema que acaba sempre entrando na sala de aula, né, independente da área de cada É, professor, né, da é. função de cada pessoa dentro da escola. Você recentemente fez um curso também Sim, sim. sobre esse tema, É. e a gente queria conversar um pouco sobre como que isso aparece dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula para os professores, para as famílias também, nessa relação com escola, com professores, certo? E aí eu Uhum. queria ouvir um pouco da sua experiência, né, sobre como que você, esse tipo de tema chega até você normalmente na escola, mesmo não estando inserida Mesmo não estando dentro de uma dentro das matéria que seja necessariamente relacionada a isso. chega muito, porque o que que acontece, na realidade, não depende exclusivamente da sala de aula, o ambiente escolar em si tem que ser um ambiente formativo nesse sentido, né. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um tema muito delicado e tem que ser tratado com essa delicadeza mesmo, né, com esse respeito. Se a gente for pensar na BNCC, a própria BNCC ela é muito feliz no que concerne a quando ela pontua que deve ser falado sobre esse assunto, né, que é no 8º ano, que é um ano que os adolescentes já são adolescentes, né, já entraram na puberdade, então eles já realmente têm, né, condições de estar começando a entender e vamos dizer assim, de forma, mais aprofundada, né, todas essas questões da sexualidade e da afetividade, embora isso não tenha que ser abordado somente na escola. O ideal é que você comece a abordar isso desde pequeno em casa, de acordo com o entendimento da criança, né. Quando a criança pergunta, pra você, quando ela começa a perguntar certas coisas, que isso pode acontecer até numa idade bem, né, bem pequena, as crianças podem estar bem ainda numa idade bem nova ainda e começam a perguntar lá para os seus 5, às vezes até menos, dependendo, né, da experiência pessoal delas. Isso vai aparecer e isso precisa ser abordado de acordo com a faixa etária, né, então com a delicadeza necessária. E uma dica inclusive é sempre você reperguntar, você testar o canal de comunicação ali naquele momento, porque a criança ela pode estar perguntando outra coisa, por Uhum. exemplo, uma criança que, lê alguma coisa ou que, sei lá, tem acesso a livros, mais difíceis ou os pais leem muito em casa e tal, ela pode pegar uma palavra, por exemplo, gozador, né, ou sei lá,
Até mesmo uma passagem literária, alguma coisa num poema nesse sentido, gozador, que pessoa gozou de tal coisa, né, no sentido da alegria, né. Uhum, E aí quando a criança vem perguntar para você: "Ah, o que que é gozar? O que que é co", se você não entender o que que ela está te perguntando, você vai dar uma resposta que não é o que ela está sim. preparada para ouvir, Em que contexto aquilo foi lido ou, né. né, a criança chegou Aqui o naquilo, que né. que é, como é que então o ideal sempre, 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 em todas as hipóteses, quando a criança chega com uma pergunta que você acha no mínimo estranha, é perguntar: "Mas o que que você acha que é isso? Onde você ouviu isso? Né, onde você leu isso? Quem te falou isso?". Para você saber contextualizar antes de responder. Você testa o canal, né. E aí ela vai dizer: "Ah, eu li no livro que o fulano era um gozador, um grande gozador", quer dizer, um cara, né, que Uhum. debochava, que era alegre, que era, né, aí depende da in do que você está se colocando ali. E aí você não, então você não vai falar sobre aquilo, porque não tem a ver com aquilo que ela pergunta, né, não tem conotação sexual aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente de cara não antecipar coisas que Uhum. não têm que ser antecipado. Esse é Sim. um dos pontos principais na educação sexual, né. E eu acho que isso é um tema bem relevante mesmo, né, assim, quando a gente está em sala de aula, a gente acaba lidando muito com, né, no meu caso, por exemplo, eu trabalho com Fundamental 2, né, então a gente está sempre lidando ali com pré-adolescentes e adolescentes, Sim, e mesmo assim, muitas vezes eles não estão trazendo esses temas que são, de fato, de cunho sexual, né, exatamente. ou às vezes até tem uma relação da afetividade e Sim, não necessariamente do aspecto sexual, mas essa ideia da sexualidade ela tá tão presente hoje, né, na nossa sociedade, na nossa cultura, né, é. tudo tão sensualizado, Tão tão banalizado, sexualizado, né. exatamente, É, que a gente acaba sempre levando muitas vezes a pergunta por esse caminho e sim, respondendo algo que sequer foi perguntado, né, a gente exatamente. acaba, antecipando temas que não estavam ainda no imaginário daquele adolescente ou daquela É, criança, a gente acaba às vezes, né, trazendo num desejo de responder, de tirar uma dúvida, né, de atender aquela criança ou aquele adolescente, a gente acaba às vezes tocando num assunto que não é exatamente é, o que é. foi levantado. Isso eu acho também bastante pertinente, acontece muito comigo também em sala de Sim, aula. sim, O Pedro tem uma experiência já de ter um filho um pouco mais velho, né, do que os meus filhos, né, a Fabiola também, é assim, sim, sim. a minha menina mais velha tem 5 anos de idade. Então eu queria até ouvir um pouco de você com relação a essa questão também da família, né, assim, essa sua relação tanto na sala de aula quanto na família. É, o dentro de casa, eu tento já tanto afetividade quanto sexualidade, eu já tento, ele já é mais velho, já está no Fundamental 2, né, já é um aluno de sexto ano, e a gente conversa, até por ser um menino, né, aí também Uhum, tem essa questão, e aí seria interessante a gente falar um pouco sobre o papel do pai e da mãe, né, nesse contexto, mas, essas conversas com ele acontecem sempre de uma forma muito natural, né, para não parecer que, eu abri um buraco ali naquela caixa, agora vamos conversar sobre esse assunto. Então, sempre que há exposição de algum assunto, de alguma coisa que eu sei que pode, levantar um tema ou uma questão, alguma coisa assim, eu busco conversar com ele, né, às vezes coisas que acontecem na escola, com amigos, ou que ele vê, na rua, né, e aí eu vejo pela carinha dele que ele: "Opa, espera aí, tô confuso, né, o que que tá acontecendo aqui?". E daí a gente entra no assunto, conversa com muita naturalidade, para também não gerar um grande tabu em torno daquilo, né. Acho que, você dentro de um colégio público, tem acesso a crianças, um universo muito maior, né, do que um colégio particular. A gente, no colégio particular, acaba tendo um pouco uma amostragem mais controlada, né, bom, são famílias que buscam aquele mesmo propósito. Dentro de um colégio público isso já não acontece dessa forma, né, então você tem alunos que têm pais mais preocupados, mas alunos que de repente não têm tanta preocupação, os pais não têm tanta preocupação com esse assunto, né. E isso talvez seja um desafio ainda muito maior, né, colégios maiores, colégios pequenos que, cada um tem aí sua dificuldade dentro desse assunto. O ponto é, e aí você falava como professor, né, dentro da sala de aula existe um papel importante do professor, na formação do professor, para que a gente consiga levar esses assuntos, né. Me lembro quando eu era adolescente, e lendo alguns livros, esse assunto aparecia no livro, sem que nunca tivesse sido conversado em casa e nem na escola, né. E isso abria, uma porta perigosa, eu penso assim, né. Então, em que momento você falou do oitavo ano, né, mas, ah,
qual o cuidado que os professores precisam ter naquele conteúdo que eles vão trazer para a sala de aula, independente do cunho, né, para que não haja essa exposição no momento errado ou da forma errada, para que não haja um problema com os pais, porque também é um problema, né, para alguns pais esse assunto não deveria ser tratado em casa, ou não deveria ser tratado na escola, mas sim em casa, ou sequer deveria ser tratado, né? Alguns pais têm muita dificuldade com esse tema, né? Então, o que que acontece? Eu trouxe até um um texto, né, que é o da própria Uhum, BNCC, né, que, ele diz o seguinte, que pretende-se que os estudantes, ao terminar o ensino fundamental, estejam aptos a compreender a organização e o funcionamento do seu corpo, assim como a interpretar as modificações físicas e emocionais que acompanham a adolescência e a reconhecer o impacto que elas podem ter na autoestima e na segurança do seu próprio corpo. É também fundamental que eles tenham condição de assumir o protagonismo na escolha de posicionamentos que representem autocuidado com o seu corpo, respeito com o corpo do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva. Então, assim, está muito bem colocado, Sim. né? O problema é as pessoas terem o preparo suficiente para Uhum. tratar isso, né? E isso não vai ser a legislação que vai dar. As pessoas é que têm que procurar isso, os professores é que têm que procurar, porque aí não se trata a dimensão sexual do ser humano, ela vai muito além da coisa biológica, né, da questão de gênero, da questão de opção sexual ou de todas essas discussões que são feitas hoje. Ela faz parte da integralidade do ser humano, né? O ser humano é potencialmente um ser sexuado, né? Essa sexualidade ela vai se expressar nessa relacionalidade. É justamente no se relacionar é que essa sexualidade vai se expressar, porque o ser humano é relacional, né? Então a gente não pode isolar a sexualidade de qualquer desses aspectos, né? A sexualidade não pode ser tratada como no aspecto biológico apenas. Então o professor vai Uhum. lá, ensina a biologia toda da coisa, né? Como que acontece, como que não acontece, como reproduz, como não reproduz, como evita, como, né? Faz aquilo tudo, tá, e o que que eu faço agora com isso, com essa informação? É que nem a informação relacionada com, muitos, né, orientam dessa forma, que a descoberta do próprio corpo, né, então não tem problema se masturbar, não tem problema assistir pornografia, porque isso tudo faz parte da Uhum. sexualidade, da descoberta do próprio corpo. Só que assim, que descoberta é essa? O sexo é isso? A gente tem que pensar sobre essas coisas. A relação sexual entre 2 pessoas com amor, né, porque ela tem que ser relacionada ao amor, à integralidade do ser humano, a todos os aspectos, ao equilíbrio, à segurança, ao respeito com o corpo do seu e do outro. Cadê esse pensamento quando você fala não, pode se masturbar, pode fazer, pode testar, pode, e aí? Né, porque as coisas não são assim, o sexo não é isso, ele não pode ser subjugado a esse tipo de coisa, né, então, tem que tomar muito cuidado com o que é falado na sala de aula para um adolescente, porque isso vai impactar diretamente a vida dele, né. Você dizer que, ir para uma pornografia não tem problema, para vocês terem ideia, na época que eu era diretora porque eu já fui diretora de várias faixas etárias, né, de Sim. escola de várias faixas etárias. Então, na época que eu era diretora de, criança bem pequena, que era de 2 a 4 anos, às vezes a criança, né, com 3, 4 anos, estava reproduzindo coisas, né, ações totalmente fora, que você via nitidamente que aquilo não pertencia à faixa etária dela, né. Movimentações e tal, relacionadas como se ela estivesse vendo alguma coisa ou percebendo alguma coisa. Então eu mandei chamar os responsáveis e tal, e comecei a conversar e tal, assim. Lógico que a gente não está ali para julgar ninguém, nem para acusar ninguém. A gente precisa entender para ajudar aquela família, né, porque às vezes eles realmente não sabem da situação. E aí, descobrindo, conversando e tal, eu fui percebendo que, o pai entendia que tudo bem ver pornografia, porque eles tinham um filho mais velho, de Uhum. 12 anos, e esse filho mais velho, ele tinha sido diagnosticado com hipotonia, ou seja, ele estava com a musculatura flácida, Uhum. 12 anos. Ele não queria fazer exercício físico, ele não queria sair, ele não pegava sol. Ele era uma criança que ficava em casa, um adolescente que ficava em casa, na frente do computador, jogando e vendo pornografia. E o pai sabia. O pai sabia porque e ele entendia que aquilo ali tudo bem, porque não, né, essa pornografia dita Uhum. leve, né,
e que tudo bem ali, que o garoto estava aprendendo a ser homem. A mãe Sim. entendia isso também. E a criança pequena, e eles tomavam banho, né, juntos e tal, como uma coisa natural, e você via nitidamente que os pais não estavam, não era uma coisa maliciosa da parte Uhum. deles. Eles realmente estavam achando que aquilo ali não tinha problema nenhum, que era uma coisa natural. Quantos pais, e é verdade, Sim. quantos pais andam sem roupa na frente dos seus filhos em casa, tomam banho com seus filhos. Isso não é uma coisa isolada, uma coisa, um caso isolado, não. Isso é convencional na nossa sociedade como uma coisa natural, que não há maldade nenhuma. Ok, né? Beleza. A princípio, a teoria, né, encaixa, né, no Uhum. imaginário das pessoas, porque, poxa, né, são pais, são filhos e tal. Só que as coisas não são assim. Você via pela criança pequena que alguma coisa ali estava totalmente desregulada. A criança pequena, primeiro que um adolescente com hipotonia aos 12 anos já está desregulado Sim. pelo próprio diagnóstico, já dá para ver que a coisa não está boa. E mais uma criança pequena com 3, 4 anos reproduzindo movimentos que Uhum. não eram para estar sendo reproduzidos, né? Quer dizer, está tudo desregulado ali. Então, o que que eu fiz? Conversei com esses responsáveis, alinhei com eles procedimentos para que eles mudassem, né, essa visão e entendessem que seria melhor cada um tomar banho por sua conta. O garoto era um rapaz de 12 anos já, que ele precisava ter individualidade, o corpo dele preservado, né, que ele não precisava estar em contato com outras pessoas sem roupa na hora do banho, não precisava acontecer isso, que era uma forma inclusive dele aprender a se proteger contra estranhos, contra pessoas estranhas, porque o núcleo familiar está ali protegendo, mas quando ele sai da família ele não tem mais proteção, Uhum. né. Isso sem a gente contar que às vezes o perigo está dentro da própria família, mas aí a gente não está nem falando desse assunto, né. Estamos falando de uma família normal, estruturada. Sim. Então, assim, tem várias coisas ali. A criança estava reproduzindo, coisas que provavelmente ela devia passar o olho na hora que estava se vendo e não entendendo também nada daquilo, né. Então a gente tem que tomar muito cuidado, os professores têm que estar atento com esse tipo de coisa, direção de escola tem que estar atento e acolher. Gente, é muito importante acolher as pessoas, Uhum. sabe. Não é a escola não serve para ser um lugar de julgamentos despropositados, ela precisa acolher e entender essas famílias, porque, como você mesmo falou, na rede pública a gente tem uma gama enorme de pessoas, de configurações, né, diferentes, né, de núcleos sociais, de grupamentos sociais diferentes e tudo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que se ter cuidado sim, tem que se acolher sim, tem que ter esse olhar mesmo de amor, porque é o ser humano que está ali. E o nosso objetivo é ajudar a criança, né? A família a entender certos aspectos necessários e a criança que está dentro daquela família, que às vezes, coitada, está realmente sem chão, né? Dependendo do que ela está passando, ela está sem chão, né? Ou ela não tem pessoas ali com o conhecimento necessário para tirar aquela dúvida, para ter aquelas informações, né? É o que a gente fala, né? Que a questão do desenvolvimento humano, ele vai ter o fator biológico, a sexualidade vai ter o fator biológico, né, mas vai ter o fator também ambiental, que é Sim. importantíssimo, e vai ter o fator das experiências individuais. Isso vai variar. O fator biológico, beleza, é genético, é mais ou menos igual para todo mundo, né, Uhum. e tal, todo mundo desenvolve mais ou menos da mesma forma, biologicamente, fisiologicamente falando, mas humanamente, socialmente, não é assim que funciona, né. Então você vai ter uma gama gigantesca de questões, né, e de problemas, né, que você vai ter que, eh, encarar ali para tentar ajudar, porque é complicado, é bem complicado. Sim. Você citou uma coisa que eu acho que é muito importante, né, que é essa questão da parceria entre a escola e as famílias, Sim, né. É muito difícil a gente conseguir pensar uma boa formação em qualquer aspecto que seja, sem que a escola e as famílias tenham essa parceria, né, tanto essa é, confiança das famílias na escola, quanto também esse olhar da escola para ajudar as famílias a se organizarem, a se formarem, a identificarem possíveis problemas. A família tem que estar aberta a receber esse tipo de orientação da escola, na mesma medida que a escola também tem que estar aberta a entender cada contexto familiar, né, trabalhar cada realidade familiar, fechar de fato uma parceria, né, e sempre que possível até propor momentos de encontro, de conversa, sim, de formação, eu acho isso muito importante. E tem esse outro aspecto também, porque quando a gente fala em educação sexual, quando a gente fala em sexualidade,
não só dentro do ambiente escolar, mas quando a gente fala de sexualidade hoje em dia na sociedade, a gente pensa muito no sexo como uma realidade meramente biológica, né? Uma questão só física, biológica, e em alguns aspectos tocando uma questão mais emocional, né? Porque se sabe que existe essa relação, mas sempre que se trata de uma formação, de uma orientação, né, de um estudo, de uma análise, o que quer que seja, se pensa muito no sexo, na sexualidade do ponto de vista biológico meramente, e aí a gente quando vai olhar, né, para a questão da educação personalizada, a gente vê que o ser humano ele tem 5 dimensões a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas, né. Você citou esse caso desse menino de 12 anos de idade que tinha uma hipotonia, ele claramente não está desenvolvendo bem ou trabalhando bem a dimensão física Com dele, né. certeza, é. Por outro lado, tanto essa família como um todo, quanto, né, a criança mais nova, ela não estava desenvolvendo bem o aspecto afetivo dela, justamente Sim, porque estava recebendo informações, estava presenciando coisas, experimentando coisas que estavam fora da da idade, faixa né, etária. com que ela tinha até mesmo a capacidade cognitiva de entender e processar aquilo. E esse tipo de coisa normalmente traz, consequências até do ponto de vista Sim, psicológico, né, sim. porque a criança ainda não tem as ferramentas necessárias para desenvolver, para processar esse tipo de informação. Então, pensando, né, nessa questão física, nessa questão afetiva, nessa questão intelectual, da vontade, né, até transcendental, e a gente situar a questão da sexualidade principalmente dentro dessa dimensão afetiva, Sim, né? sim. Se não existe uma boa formação da afetividade ao longo de toda a infância, da fase da adolescência, até mesmo da vida adulta, por melhor que seja feita a conversa, a discussão, a aula, né, do aspecto sexual, da sexualidade, isso vai estar deslocado, Sim. né? A sexualidade ela só vai ser sadia dentro de um universo, né, dentro do espaço ao qual ela pertence, que é esse espaço da afetividade, da relação, né, entre os seres humanos, não só a questão sexual interna à pessoa, mas com relação a um parceiro, né, com relação à sociedade, as pessoas que estão no entorno, né, o olhar que se dá para as pessoas que estão na É. rua, né. E aí a gente vê, né, você comentou também essa questão, né, do acesso na internet, e a gente tem isso em qualquer lugar, né. Normalmente quando eu estou conversando com as famílias também sobre isso, eu sempre falo, não é possível a gente fazer uma boa formação, e aí não é só nem no sentido afetivo e sexual, eu estava dando uma formação recentemente sobre cultura, né, e eu estava falando isso com as famílias. Não é possível a gente formar os nossos filhos, imaginar que a gente vai conseguir, e isso serve para os alunos também, né, de maneira geral, colocar eles numa redoma, né, assim, envolver eles em plástico bolha para isolar do contato, assim, a gente vai evitar qualquer tipo de choque, né, de problema, e imaginar que por conta disso a gente está fazendo um bem. Na verdade, o que a É, gente acaba gerando, né, até a imagem que eu trabalhei com as famílias na época, se você pega um recipiente, você veda aquele recipiente perfeitamente e você não dá o contato com o meio, o que você vai gerar ali dentro é um vácuo. sim. Né? E quando você rompe aquele lacre que foi criado, aquele vácuo ele vai sugar para dentro dele tudo que tiver no entorno. Então, do ponto de vista afetivo e sexual, se você tenta também fazer essa vedação, fazer com que a pessoa não tenha contato com nada. Eu não estou dizendo que o caminho seja, né, dar Não, acesso à pornografia, como a gente já, né, imagina que a é. sociedade faz há bastante tempo, na Sim, verdade, né? sim. É. É justamente o que que acontece? Você tem 3, vamos dizer assim, né, em termos gerais, bem gerais, você tem 3 vias aí, né, 3 caminhos que você pode percorrer numa educação. Você pode fazer uma educação extremamente normativa, né, que aí você vai cair no campo do moralismo, Uhum. isso não é legal, né, uma educação moralista, uma educação em tudo é errado, tudo é ruim, tudo é nada, você não pode falar nada, a criança não pode tirar nenhuma dúvida, a criança não pode falar nada esquisito em casa, a criança não pode Sim. falar e aí tudo é um problema, E porque e isso foi um modelo, né, desculpa te interromper, que mas foi um modelo que vigorou adotado durante durante muito tempo. a maior Sim. parte, né, do tempo, né. Então, essa coisa do moralismo com os meus filhos quando eram pequenos, eu falava isso para eles: "Olha só, se você escutar na escola uma palavra estranha, você não pergunta para ninguém na Uhum. escola, não precisa perguntar para ninguém, você chega em casa e pergunta". E aí, quando eles viam, era cada palavrão desse tamanho, hiper cabeludo, aqueles palavrões assim, cabeludérrimos e tal. "Mãe, o que que é isso? O que que é aquilo?".
Eles vinham e perguntavam, e eu falava: "Olha, isso Uhum. não é uma palavra legal, isso é uma palavra tal", e eu explicando, dentro do entendimento deles, da possibilidade de entendimento deles, porque começaram a me trazer isso muito pequenos. Tipo, com 7, 8 anos já estavam trazendo esse tipo de coisa, porque eles escutam isso na escola. E assim, não é porque é escola pública, não é porque é escola privada, vai escutar Sim. em qualquer escola, em qualquer lugar, até no campo de futebol ele vai escutar, entendeu? Então assim, ou você opta por um ensino, né, por uma educação, porque a gente não está falando só de ensino, estamos falando de educação, que é uma coisa muito mais ampla. Ou você opta por uma educação que vai ser moralista que é uma educação que vai tolir as crianças e os adolescentes e no fundo, no fundo, é uma educação hipócrita, né, que leva a uma hipocrisia. Ou você abre para aí ou então o outro caminho é não, tudo pode, né, pode tudo, aí é o excesso de compreensão, né. Tudo pode, eu vou compreender tudo, se meu filho chegar aqui fumando uma maconha, eu estou compreendendo, se meu filho chegar aqui bêbado, eu estou compreendendo, eu estou abraçando, eu estou coisa, eu estou nã Tudo bem, você vai acolher determinadas situações que, né, inevitáveis da vida que aconteceram, né, infelizmente, mas lógico que você não vai educar para isso. Uhum. Não vai educar para naturalizar certas coisas que não devem ser naturalizadas, certos excessos que vão causar mal, porque o ideal é o quê? É a terceira via, é a via do equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto, não, você não vai nem ser uma educação extremamente impositiva, extremamente normativa, nenhuma que pode tudo. Então você vai ter um outro caminho, que é essa educação que vai dialogar, que vai ensinar, que vai analisar, que vai conversar, mas que também vai saber entrar de forma firme quando é necessário, para colocar os limites, para dizer o que que é certo e o que que é errado, porque é necessário você dizer, quando seus filhos são pequenos, quando seus filhos são adolescentes, é necessário você colocar claramente o que que é bom e o que não é, o que que pode e o que que não pode. E aquilo que pode, pode sempre, o que não pode, não pode nunca, porque senão isso confunde a cabeça da criança. A educação não pode ser baseada no meu achismo, no meu, hoje eu acordei e hoje pode. Uhum. Não, hoje eu acordei de mau humor, hoje não pode, né. Aí a mesma coisa que ele me pediu ontem, hoje eu já não deixo, porque hoje eu não quero. E aí quando ele me pergunta: "Ué, mas por que que eu não posso hoje? Ontem eu fiz". "Não, porque hoje eu não quero". Isso não faz sentido, né. A educação não pode ser baseada, pautada no meu achismo, no meu humor, no meu dia, se tá bom, se não tá. Ela tem que ter uma coerência, ela tem que ter um percurso, ela tem que ter um caminho, né, estável, um caminho que vai levar a criança de um ponto a outro, de um ponto de uma criança birrenta, muitas vezes, que lá roda lá no chão, lá fazendo a birra dela com 2, 3 anos de idade, até um adulto que sabe o que quer, que sabe o caminho que ele quer seguir e que, mesmo errando em algum momento, aquela educação que você deu vai ser aquele caminho que ele vai conseguir voltar para onde ele começou a errar. Ele vai conseguir fazer o retorno e ele não vai ficar perdido, porque o problema da falta de educação é exatamente essa. O adolescente chega num ponto que ele se vê independente e ele parte para o mundo e ele não tem referência. Então ele fica perdido no mundo. E ele não sabe por onde voltar, ele não sabe como que ele retorna. Agora, quando você dá uma educação, e uma educação segura, uma educação que dá os princípios, a base necessária, ele pode até tomar alguma decisão errada, mas ele vai chegar e vai dizer: opa, tomei uma decisão errada aqui, eu preciso retornar para onde eu estava. Né? Então ele vai saber fazer esse retorno. E isso é essencial na educação. E a sexualidade funciona justamente nesse ponto, que vai ser aquela barreira, inclusive, de suporte para ele. Bom, eu estou aqui com a minha sexualidade pronta, livre, mas eu opto, né, por me preservar, eu opto por preservar o outro. Isso é responsabilidade. E nós queremos criar adolescentes e jovens que sejam responsáveis, né, que saibam o que estão fazendo, que não sejam pessoas inconsequentes. E a sexualidade faz parte disso, né, justamente desse entendimento do ser humano, enquanto ser humano, que vive para si e para o outro, com responsabilidade consigo e com o outro, né. Isso tem que ser explicado sempre, desde novos. Então, assim, quando você vai para uma escola e você faz você dá uma aula de sexualidade, se você não tiver interagindo com os alunos nesse nível, eles não te reconhecem enquanto autoridade, tá. Isso não adianta.
não reconhecem, porque eu já cansei de ver, tá? Chegam, saem da aula de ciências e vêm falar comigo: "Ah, a professora falou isso assim, assim", mas eu: "Ah, eu não Uhum. concordo", porque não tem nem espaço para falar, você tá Sim. entendendo? "Ah, eu não concordo, eu acho isso, eu acho aquilo", porque ele vai achar alguma coisa. É da adolescência, eles não vão fazer 10 anos de silêncio para conseguir entender o mundo antes de proclamar uma opinião, não, eles vão falar, eles vão dar a opinião deles na tua lata, na tua cara, entendeu? Vão falar com você. E é importante que eles falem, para você poder orientar, né. Então, quando a gente, em diversos momentos que eu tive que fazer reuniões com eles, né, alunos de nono ano, de oitavo ano, principalmente nono ano, eu levava os meninos separado, fazia a conversa com os meninos e eles perguntavam várias coisas, eles falavam várias coisas, eu orientava várias coisas, e aí a sexualidade não é só o sexo, é a postura de como eu devo ser homem, né, o que eu devo Uhum. fazer, porque muitos não têm a figura masculina, não têm o referencial masculino. É isso eu ia perguntar, né, porque, quando você falou das vias, né, você pode dentro do universo de um colégio ter famílias que acreditam nessa via mais natural, né, de naturalizar tudo, outras famílias que já são mais, que seguem esse caminho de não, nada pode, né, e aí o colégio tem que seguir esse caminho de fazer o equilíbrio, né. É, E aí é preciso pegar essas famílias, né, e colocá-las num lugar comum. sim, E aí quando você fala que pegava os meninos, né, separava meninos e meninas para falar sobre o assunto, eu imagino que em algum momento, ah, você tenha que lidar com as famílias que vêm: "Mas por que que você falou isso para o meu filho?" Ou, "Você não deveria ter tratado dessa forma", né. Como que um colégio, como que um diretor do colégio, como que os próprios professores precisam lidar para saber até onde eles podem ir nesse caminho, né, de conversa, sem que isso, interfira nessa visão da família de como a coisa deve ser é, ensinada e como que a gente pode fazer para as famílias compreenderem que, olha, o caminho certo é esse. Acho que é um trabalho preventivo, né, a gente sim, precisa trazer eles você vê, você tratou o caso desse aluno, dessa família, né, isso foi um sinal que aconteceu e te levou para lá, sim, né. O Felipe falava das formações das famílias anterior, né, uma é, coisa prévia. A gente precisa, trazer, as famílias para dentro da escola para poder trabalhar esse assunto, para que as famílias levem isso para dentro de casa e a gente faça um trabalho conjunto, uhum. né. Mas em algum momento a gente provavelmente vai lidar com situações, em que as famílias não concordam com isso ou com aquilo, e a gente precisa saber como lidar com isso, né. Isso é difícil, tá, isso não é nada fácil. Mas assim, ao mesmo tempo, muitas famílias não fazem, né, esse papel, né, então a gente às vezes, essa coisa de dizer que a escola, ela não pode, ela não ensi não é responsável por educar, na minha visão isso aí é muito perigoso dizer isso, sabe. Porque quando você tem uma escola que tem pessoas bem formadas, elas vão participar sim da educação, e é bom que seja assim, né, porque é mais um fator externo à família, porque às vezes o adolescente, muitas vezes ele não ouve pai e mãe, ele vai ouvir quem está fora. E se essa pessoa que está fora sabe o que está falando, é ótimo, que bom que ela está sabendo o que está falando, porque tem um monte por aí que não sabe, né, e que vai influenciar de forma ruim, né. Então, tem que se tomar um cuidado com isso, mas ao mesmo tempo, estar junto das famílias, né, ter um contato muito direto com as famílias. Eu sempre tive essa coisa de, eh, apesar de ser diretora, eu falava diretamente com eles, né, não era a secretária que respondia, não era a coordenadora que respondia, não era o professor, não, era eu, né. Se eu tiver que responder, eu vou responder e vou chamar para uma reunião, fazer várias reuniões. Praticamente todos os dias, num determinado horário, eu tinha reuniões, familiares individuais, entendeu, para conversar, para tirar dúvida, para explicar, para então, quando a família procura você com uma questão dessa: "Poxa, eu vi que você falou esse determinado assunto, meu filho chegou em casa falando isso assim, assim", então você vai contextualizar, você vai conversar, você vai explicar por que que você falou, entendeu? Você vai colocar você vai pontuar a necessidade disso. Mas assim, quando você está falando coisas positivas, eu pelo menos nunca passei por isso. Esse questionamento, negativo, né: "Poxa, você não deveria ter falado isso", eu nunca passei por esse tipo de coisa.
Pelo contrário, todas as vezes que os pais vieram falar alguma coisa comigo relacionado com esse aspecto, "Ah, o meu filho me contou que você está fazendo umas reuniões e tal, não sei o quê", ele falou que adora. É sempre assim, é Hum. nesse sentido de que Positivo, um feedback positivo, o positivo. feedback sempre é positivo, porque realmente você precisa estar informado, você precisa conhecer e tratar a coisa com delicadeza, né, realmente, respeitando, né, a dimensão humana, né, e a idade daquela criança que está sendo com quem você está conversando. Então, se você respeita isso, né, nunca vai ser para mal, nunca vai ser: "Ah, não, eu não gostaria que tivesse falado isso", mas gente, mas isso foi um assunto que eles mesmos trouxeram, porque eu não inventava o assunto. Eu perguntava: "E aí, vocês querem falar sobre o que hoje?". E às vezes não era nem sobre sexualidade, era sobre meninas, por exemplo, era sobre a guerra que estava acontecendo dentro da sala, que elas não estavam se entendendo, né, que uma fez fofoca da outra. Então vamos lá, vamos analisar o que que é a fofoca, para que que serve a Sim. fofoca, qual é o processo de fofoca, pô, se isso vai levar e a gente debatia, esclarecia. Então olha só, você agora vai falar para ela o que que você não gostou, elas têm que aprender a se comunicar, a se expressar, porque isso você está formando um cidadão. Porque no mercado de trabalho, quando ela ficar adulta, em qualquer situação da vida, ela não vai ter que se colocar, ela não vai ter que explicar o que que aconteceu. Então, aí como é que você pega e simplesmente ignora isso? Né? E aí elas vão começam a entender que elas não precisam se agredir, elas não precisam se xingar. Porque a criança de 2, 3, 4, por que que ela morde? Criança de 2, 3 anos? Porque ela não é oralizada. A partir do momento que a criança começa a ser oralizada, ela já não morde mais. Então, por que que as crianças e os adolescentes se agridem? Porque eles não sabem conversar. Eles não sabem falar, eles não sabem se colocar, eles não sabem expressar e dizer o que que eles estão sentindo, não sabem nomear as suas emoções. Eles vão se estapear. Por quê? Porque eles não sabem se controlar. Não sabem, eles não conseguem se expressar. Então, quantas e quantas vezes chegava na minha sala, às vezes a pessoa lá, que a inspetora trazia para mim, olha, fizeram, aconteceram, não sei o que, aí eu ouvia a pessoa falando, tá bom, obrigada, viu, fulana, obrigada mesmo. Aí a fulana saía, eu ficava com as crianças. E aí, o que que vocês fizeram? Eu quero ouvir você. Aí aquele lá falava tudo. Não, você vai. Não, agora não, agora ele está falando. Você vai escutar o que ele está dizendo. Aí ele falava, contava a versão dele. Aí agora você vai falar. Aí ele contava a versão dele. E aí eu ia colocando. Gente, isso dá um trabalho. Isso às vezes é 1 hora do meu Sim. dia fazendo essa. Para eles entenderem até a verdade surgir. Porque não vem dizer que cada um tem a sua verdade. Não, a verdade vai aparecer. Quem bateu em quem primeiro? Quem empurrou quem? Quem xingou quem? A verdade vai aparecer. Tinha hora que não tinha motivo, que o garoto chegava nessa conclusão, ele falava: "É, eu não sei por que que eu fiz, porque eu não sei, eu falei: "Você pensou antes de fazer?". "Não". "É, eu fiz porque me deu vontade de fazer". Eu falei: "Pois é, mas então, meu amigo, você vai fazer o seguinte daqui por diante, toda vez que você tiver um pensamento que te diga para você fazer determinada coisa, você vai pensar: 'Eu devo fazer isso? Se eu fizer isso, o que que acontece?'. Tá bom?". E aí você vai vendo a violência diminuir dentro da escola. Uhum. Você vai vendo os pais reportarem isso. "Nossa, eu tô achando a escola mais tranquila, né". Isso em 1 ano. Isso faz uma diferença absurda, gente. Absurda. Você vai conversando com eles, mas você precisa fazer isso todo dia. Todo dia. Isso dá um trabalho enorme. Agora, isso é interessante, isso aí tem a ver com a maturidade também, né, e tem a ver com o sexo, né, das crianças, por exemplo. E aí, pra pensar nessa coisa do single sex, né, que existe um tabu, de que a educação single sex, ela, né, eu ouvi isso de pais, falando: "Não, mas o single sex, mas aí o meu filho, ele vai ser o machista, ou então o meu filho vai ser, ele só vai estudar com homem, necessariamente ele vai ser homossexual". Existe um tabu em cima É, dessa questão do single sex, né. É claro que não é um modelo único, né, mas quando você educa só meninos ou educa só meninas, você tem a possibilidade de trabalhar, de uma forma mais concreta o tema da afetividade, porque você está lidando com um universo um pouco mais, fechado, né, então fica um é. pouco mais fácil. Isso que você estava falando dos meninos, né, do empurrão, eu vejo muito lá em casa, por exemplo, via muito lá em casa com os menores, né, coisa do
do empurrão, da mordida, e como que a gente vai tratando isso, né? E como é diferente do menino para a menina, como é diferente do mais velho para o mais novo. Às vezes, um ano já faz uma diferença absurda. Enorme. Mas dentro desse universo, dentro da questão do single sex, e dentro desse tabu, né? Existe de fato algum benefício, algum malefício na educação single sex? Ai, cara, assim, na rede pública você nunca vai ver isso, Claro. tá? Isso aí é privilégio da rede privada e de alguns colégios que resolvem fazer dessa forma. A rede pública, ela é, né, é geral, é para todos, né? Não importa absolutamente nada, né? Todo mundo tem direito de estudar lá. Então, você jamais vai ver esse tipo de coisa. Mas, assim, o que eu percebo é, meninos e meninas precisam ser tratados de forma diferente. Isso não importa se estão todos juntos estudando dentro da sala de, é porque as pessoas não percebem, mas dentro da sala de aula, eu cansei de entrar em sala de aula com vários, tipo assim, 35 adolescentes, porque as salas são cheias, 35 adolescentes, você vê nitidamente, tem sala que divide metade é só menina, metade é só Na hora do menino. recreio, você vê a Na divisão hora do recreio, você vê claramente. claramente a divisão, você tá Não, e eu entendendo? colocaria ainda mais do que isso, né? Isso não é só na escola e nos adolescentes. Sempre que eu Né? converso também com pais e famílias, você vai numa festa de adultos Sim, e normalmente a normalmente divisão é tá essa. Os dividido. homens se reúnem Dividido num para um lugar, lado, as as mulheres mulheres no no outro e outro. elas conversam Isso e eles aí, conversam, isso né? aí. Existe uma tendência Natural, natural a natural, se agrupar natural. dessa E forma. isso não é um problema, sabe? Isso não é um problema. Essa coisa de forçar uma mistura, principalmente nessa idade que eles se identificam mesmo com o par, né? Uhum. Com seus pares. E é bom que seja assim, né? Não tem problema nenhum. Agora, mesmo dentro do colégio que é misto, precisa ter esse cuidado de tratar meninos e meninas de forma realmente de acordo com as suas especificidades, de acordo com o seu desenvolvimento, tanto físico quanto psíquico, porque a menina vai desenvolver mais rápido. Elas falavam isso nas nossas reuniões, elas falavam assim: "Ai, os meninos eles são um saco, são chatos, imaturos, não sei o quê", como se elas fossem, assim, as maduras, entendeu. Mas, realmente, entre eles e elas eram Sim. mais maduras mesmo, entendeu. Então, assim, isso precisa ser avaliado, isso precisa ser visto, isso precisa ser tratado com seriedade mesmo, não pode ser ignorado, né. Dentro da sala de aula, o professor precisa ter esse manejo, né, entre os alunos para ele entender certas coisas. A brincadeira que o adolescente, o garoto faz, que às vezes é aquela brincadeira idiota, né, que, ai, todo mundo, o professor acha aquilo às vezes um assinte contra ele. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Adolescente, ele vai te testar, ele vai querer falar, ele vai querer, te tirar do sério. Quantas vezes tentaram, entendeu? Aí se você põe ele numa saia justa, se você fala, entendeu, mais firme com ele, dá um corte nele, bota ele numa situação que ele vê que tá meio desconfortável para ele acha até divertido aquele negócio, Sim. sabe? Ele vai sentir que você não tá ali implicando com ele. Eu cansei de ver a adolescente chegar na minha mãe e falar: "Pô, a professora me tira da sala, pô, não posso falar nada, não posso olhar para o lado, não posso". Gente, são no mínimo 4 horas e meia. Você querer que um adolescente fique estático 4 horas e meia é impossível. Sim. Impossível, que ele não converse, que ele não fale, que ele não olhe para o lado. Não tem como, gente, isso é impossível. Não, e Ninguém a aguenta. gente está tratando dessa questão, né, da afetividade, da sexualidade, quando eles chegam nessa fase, né, a partir Nossa, dos 11, 12, 13 anos de idade, existe ali, né, um é boom o dos boom, hormônios e da energia, então se torna ainda mais mais difícil exigir que difícil. eles tenham um comportamento, né, pacífico, Pacífico, não tem ordeiro, né, como, respeitoso 100% do tempo. É eles lógico vão que testar. é aquilo que você colocou também, né, é necessário ter limites, a sala de aula também não Não pode pode ser ser, aquele lógico. espaço extremamente normativo, mas ela também não pode ser um espaço Claro, totalmente permissivo. exatamente. Tem que existir uma temperança, eu acho que Sim, essa palavra, acho que né, essa pode palavra pode nortear bem, né, essa aham. questão da virtude da temperança, para que o próprio professor saiba também dosar os momentos de dar um pouco mais de liberdade, de brincar, de levar com um pouco de parcimônia também, de entender: "Bom, hoje é sexta-feira, são os últimos 2 tempos de aula, É, é natural que os alunos não estão nem um pouco a fim de me ouvir, eles já não aguentam mais ficar isso aí. sentados, então eu vou deixar eles rirem um pouco mais, eles Uhum. brincarem um pouco mais, mas tudo tem Tudo tem limites também, limite, e falar claro, para eles quais claro. são os limites, Sim,
né, deixar muito claro quais são as regras, quais são os limites, eu acho que isso, né, é É fundamental na hora de fundamental. até depois para poder trazer também e conversar esses pontos, né, "Olha, eu te tirei de sala de aula porque você ultrapassou esse limite aqui que Sim, a gente já tem, sim, porque às né, vezes eles muito não sabem nem claro". por que são tirados de fora pra fora de sala. Eles mesmos não sabem Exatamente. dizer, não entendem o porquê daquilo, entendeu? E aí fica E aquele sentimento de de injustiça, né? injustiça, e são alunos de nono ano, você Sim. tem às vezes, entendeu? Que estão com 14, 15 Uhum. anos, e que já falaram pra mim, eu poderia ter, cara, quando ele me mandou pra fora de sala, eu devia ter metido a mão na cara dele, na cara do professor. Sim. Eu falei: "Que bom que você não fez, meu Uhum. filho, que bom que você não fez". Você tá entendendo? E aí conversa, mas assim, eh, eles precisam ter alguém dentro da escola que faça essa Essa ponte, figura. essa Exatamente. figura, porque você quer ver um negócio? Vou dar um exemplo, isso não tem muito tempo não, eh, foi um caso que aconteceu que estava o aluno a inspetora chegou para mim e falou assim: "Olha, vai lá na sala do nonono porque tá um cheiro muito forte de alguma coisa, que a Uhum. gente não sabe o que que é". Aí eu pensei: "Gente, não é possível, será que é alguma Alguma será que é um substância. entorpecente, uma coisa um negócio que vai dar um problemão?". Aí só que eu cheguei lá e eu vi que era cheiro de queimado. Uhum. E aí eu falei: "Gente, que cheiro é esse de queimado?". Olha que são, tipo, são 35 alunos dentro de sala, tá. "Gente, que cheiro é esse de queimado aqui dentro?". Aí um lá virou e falou assim pra mim: Isso é o ar-condicionado". Eu falei: "Não". Aí só que assim, eu falo igual eles falam. Eu falo: "Vamos parar com esse caô aqui dentro, hein. Vamos parar com esse caô aqui dentro, isso não é ar-condicionado coisa nenhuma, eu quero saber o que que é isso. Isso não é ar-condicionado, vocês estão arrumando problema pra vocês. Não vou falar mais nada. Não quero mais conversa com essa turma". E saí. Assim, e eles me né, comigo já estavam já há um tempo, eu falei: "Não quero mais conversa com essa turma, vocês estão me decepcionando", saí. Deu 5 minutos, 8 minutos, veio um na minha porta, aí ele botou a cara na porta, no vidro da porta, falou: "Eu quero falar contigo". Aí eu fiz sinal para ele: "Entra", aí ele entrou. Eu falei: "O que que você quer?". Aí ele: "Então, eu queria conversar com você". Eu falei: "O que que foi?". Ele falou: "Você não briga comigo não". Aí eu pensei: Falei: "O que que você fez, garoto? Fala logo". Aí ele: "Então, sabe aquele cheiro de queimado lá na sala?". Eu falei: "Sei". "Então, eu acendi uma bombinha". Eu falei: "Como é que é?". "Você acendeu o quê?". "Uma bombinha". Eu falei: "E aí?". Aí ele: "Mas depois, na hora que eu acendi a bombinha, eu lembrei de olha isso, gente. Eu lembrei de você". Eu falei: "Tá, mas você lembrou de mim por quê?". Ele falou: "Porque eu pensei: vai dar merda". Ele falou: "Vai dar merda". E eu falei: "Eu não que". Aí ele conversando comigo, ele falou: "Vai dar merda e eu não quero que dê merda". Aí eu olhei para a cara dele, eu falei: "Que bom, meu filho, que você pensou assim". Aí ele falou assim: "Então", aí eu falei: "Mas o que que você fez?". Ele falou: "Eu apaguei. Eu joguei uma água nela, garrafa de água, né, joguei uma água nela e apaguei. Aí por isso que tá aquele cheiro lá dentro". Aí eu falei: "Tá". Aí eu falei: "Quantas bombinhas tem lá?". Aí ele não, eu falei: "Não, você só tem uma bombinha lá? Você apagou, tá apagada e tal?". Aí ele: "Não, tem uma caixa". Ele tinha trazido 30 bombinhas para dentro, mas cada uma desse tamanho, Uhum. enorme. Eu falei: "Você quer explodir a escola inteira, né?". Aí ele riu, ele falou assim: "Não, não quero não, mas assim, não briga comigo não". Eu falei: "Não vou brigar contigo não, só quero que você faça uma coisa, traz a caixa de bombinha para cá e me entrega". Ele falou: "Poxa, mas eu vou ficar sem minhas bombinhas". Eu falei: "Não, traz para cá, na hora da saída eu te devolvo". E aí ele me trouxe a caixa de bombinha, com 30 bombinhas, cada uma maior que a outra, que ele podia ter explodido a escola inteira, botado uma em cada canto e ter acendido todas simultaneamente, você está entendendo? Explodido a escola inteira. Ele trouxe a caixa inteira para mim e eles tiveram aula durante o dia e não tivemos problema. Isso, isso é quase uma situação impossível de acontecer. Um aluno, numa rede pública, te entregar para o diretor uma caixa de bombinha, porque ele não quer fazer merda, ele não quer explodir a escola. Porque ele pensou antes de falar, Sim, antes e de porque fazer. você construiu um relacionamento É com ele, né, isso, você abriu um canal. Eu estava pensando muito nessa questão, né, assim, a importância de você manter um canal aberto, total, principalmente quando a gente pensa no adolescente, total. né. Existem muitos pais e aí eu acho que não vale nem a pena voltar tanto no ponto da família, porque a gente já falou bastante Já também falou. sobre a questão da família, né. Mas eu acho que isso vale muito para a família, por isso que eu estou citando a família de novo, mas isso vale muito para os professores, que às Sim, vezes têm dificuldade de fazer isso, e principalmente para os gestores, é, diretor, coordenador. É muito importante manter um canal aberto, sim. né, para que aquele aluno, né, independente de ser criança ou adolescente, né, já quase adulto, no É, pré-vestibular, não importa.
que ele sinta a confiança de chegar e contar o que está Isso aí. acontecendo. E saber que se ele for honesto, se ele for Isso aí. justo, ele vai ser tratado de acordo com aquilo, e se for necessário ser punido, ele vai ser Vai ser punido punido. justamente dentro E daquele tem 2 ponto. situações aí, tá. Primeiro, cansei de não dar advertência porque me falou a verdade. Sim, Cansei, e eu deixava isso muito claro. "Olha só, você não vai levar uma advertência porque você falou a verdade". Isso aí eu pontuava para ele entender a necessidade de falar a sim, verdade, de ter uma postura, né, uma postura, o que que é a palavra dada, o que que é você dizer alguma coisa, que o que esse dizer corresponda à verdade dos fatos. Isso era assim, sempre. E assim, quando eu dava advertência, eu explicava o porquê estava dando advertência, porque era uma coisa grave. Por exemplo, teve um que subiu em cima do vaso sanitário. Se o vaso sanitário quebra, ele se corta, ele uhum, morria ali. Não ia dar tempo nem de chamar a ambulância. Então, assim, eu falei para ele, eu falei: "Você está tomando uma advertência, por quê? Eu preciso informar o seu responsável o que aconteceu, porque se o vaso sanitário quebra, você ia morrer. Você ia se esvair em sangue e não ia dar tempo de chamar o médico, porque o médico ia chegar, o corte ia ser tão profundo, como já aconteceu outras vezes, de pessoas morrerem por causa disso. Por isso você está levando a advertência". Sabe o que o menino fez? Me agradeceu a sim. advertência. Ele saiu, a outra diretora que estava comigo, ela falou: "Eu nunca vi uma criança tomar uma advertência e agradecer a advertência, é a primeira vez". Porque você precisa tratar as pessoas com dignidade. Sim, são Aluno seres humanos. aluno não é bicho, gente, para você pegar e: "Ó, tô te dando advertência aqui, segura esse negócio". Você não, isso não é educação. Você não pode demonstrar raiva, você não pode demonstrar destempero no trato com o adolescente. O adolescente já é destemperado por natureza. Sim, Se ele não tiver o contraponto de uma pessoa madura, de uma pessoa estabilizada, que ame ele sem nenhum motivo para amar, porque era isso, eu amava eles sem nenhum motivo para amar. Eu tratava eles como se fosse filho, tratava mesmo, e eles sabiam disso. Inclusive, às vezes, eles erravam e me chamavam de mãe. E eu zoava, eu falava: "Pô, mãe não, né? Você acha o quê? Que eu sou mãe de vocês? Sai fora, eu não quero filho assim não, que não sei o quê". "Pô, professora, que isso e tal". Então, assim, é isso, é você realmente demonstrar amor para aquelas pessoas. E eles entendiam, e eles deixavam de fazer coisas erradas. Agora, não vai ser com esse tipo de tratamento que muitos têm hoje em dia, inclusive na rede pública, na rede particular, ou lá onde seja, porque isso não independe de qual rede onde as crianças e os adolescentes estão, não vai ser assim, e isso tem que ser feito em qualquer lugar. Não é porque você está no asfalto, não é porque você está dentro da comunidade, porque eu já trabalhei dentro de comunidade, eu trabalhei no alto de morro, você está entendendo? E tratava os alunos da mesma forma. E depois, 10 anos depois, reencontrei aquele aluno que se formou, que foi para a faculdade e que falou para mim: "Olha, eu lembro daquela tua aula que você falou, conversou, que era importante a gente ficar longe das drogas, era importante a gente ter uma profissão, que era importante". E isso fez uma diferença enorme. O menino tinha 10 anos de idade na época. Isso vai, cara, não existe. Tudo que você fala de bom vai repercutir dentro daquele coração, daquela criança, daquele adolescente, e vai ficar guardado lá dentro, porque você não sabe o dia do amanhã, você não sabe o que que isso pode causar. E o contrário também é verdadeiro. O que você fala de ruim, você não presta, você não serve, você não vai ser ninguém, você não. Isso não existe, isso não é vocabulário de professor, isso não é vocabulário de direção de escola, jamais pode ser não falado deveria nem por ser uma. de pai, né, De pai, de de forma alguma. responsável, de cuidador, de ninguém, de parente. Isso não existe. Isso não pode ser tratado dessa forma, isso é uma violência, sim. Você destratar a pessoa, você falar esse tipo de coisa, você não pode fazer isso. Você tem que ter cuidado. É interessante que você estava falando e eu fui fazendo memória de um evento, né. O Felipe falava da sexta-feira do aluno, nos últimos tempos da sexta-feira, e eu me vi ali na aula, naqueles últimos tempos de sexta-feira, né. E aí tem a coisa da regra bem estabelecida, né, a regra dentro da sala de aula para que o ambiente de sala de aula, por mais que seja uma extensão da casa e muitas vezes é de fato para o aluno, né, mas ela precisa ter a regra bem estabelecida, mas é preciso que a gente tenha também, esse traquejo, esse jeito de lidar com o aluno, entender, e de forma particular, né, houve uma situação em que um aluno, ele transgrediu uma das regras, né, fez ali uma coisa que ele não poderia, não deveria e automaticamente eu tirei ele de sala. Mas depois eu fiquei pensando, falei: "Caramba, dava para ter relevado um pouco, É. dava para ter". E aí eu fiz um movimento, de chamá-lo, de me Uhum. pedir, né, pedir desculpa, falar: "Olha,
eu acho que você fez, mas você assumiu e a coisa aconteceu assim, e eu poderia ter sido um pouco mais leve com você, então fica tranquilo que eu vou na direção, eu vou explicar o que aconteceu e eu vou Aham, retirar essa, né, essa culpa, ou aham, pelo menos amenizar essa aham, culpa, para que a coisa fique um pouco mais leve para você. Mas, por outro lado, e aí sentei, conversei com ele, era hora do recreio, né? aham. A gente sentou e conversou, e é engraçado que é um aluno em que a gente vai construindo esse relacionamento, né? E isso vai abrindo a porta para a gente entender um pouco mais da dinâmica, da cultura desse aluno, da família desse aluno, e entendendo esse ponto, né? Foge um pouco do tema da sexualidade em si, mas a gente começa a ter essa abertura do aluno, essa confiança do aluno Sim, para coisas É. mais simples do dia a sim, dia, né? Mas, sim, por outro lado, eu acho que está totalmente dentro do tema da questão da Sim, afetividade, sim, com da sim. certeza. construção, né? Da Porque essa cons dimensão afetiva e social, né? É Das isso, relações, é a questão de olhar para O o indivíduo, aluno né? e entender que é uma A pessoa, que é pessoa. um indivíduo, exatamente. E isso é sempre muito necessário, tanto para o aluno com relação, né? Aliás, do professor e da direção com relação ao aluno, tentar construir isso dos alunos também com relação ao professor. Sempre que for necessário e possível também abrir um pouco, não é que a sua vida como professor dentro de sala precise ser um livro sim, completamente é. aberto, mas mostrar um pouco também que você tem um lado E eles humano, adoram ouvir as Eles histórias não dos é? adoram, professores, né? adoram, Isso é uma Perguntam. forma de construir um adoram. relacionamento E fantástico. às vezes Fantástico. falar até um pouco das desventuras mesmo, né. Então assim, por exemplo, recentemente me perguntaram assim: "Poxa, como é que você conseguiu fazer, né, a turma ficar tão quieta assim, uma turma que é mais Aham. agitada, né?" E eu falei: "Olha, eu tô quase sem voz", né, era uma semana que eu tinha ficado com um problema na garganta, eu tô quase sem voz. Eu conversei com eles e falei: "Se vocês não ficarem quietos não vai ter aula e eu vou dar a matéria como dada, porque a prova tá chegando". E aí eles ficaram quietos. Né, tanto e em alguns momentos eu falava: "Olha, o que vocês estão fazendo é um desrespeito a mim, é um mal para mim, Uhum. porque eu vou ficar sem voz e esse é o meu instrumento de trabalho". E eles conseguem entender esse tipo de coisa, Conseguem. mas porque já existe antes um relacionamento Exatamente, estabelecido também. exatamente. Existe essa relação humana. Eu já passei em outros momentos também por situações, até com turmas mais velhas, né, em outros colégios, de turmas também muito problemáticas, e é sempre ruim tratar dessa forma, né, assim, dizer a Pois é, turma é. problemática, mas de fato era uma turma que tinha, né, muita dificuldade ali da relação com Uhum, os professores, uhum. de aceitação Sim. às ordens do colégio e tudo mais, e comigo a turma funcionava bem, dentro do possível. Por quê? Porque logo de início eu construí com eles uma relação de respeito e de humanidade. E E eles eu percebem, tá? exatamente, Eles percebem quem respeita, quem tem consideração, quem tem carinho com eles, e o fato de você ser firme não atrapalha em nada não, isso. E eles entendem perfeitamente. Eles entendem perfeitamente. Se você é firme, mas ao mesmo tempo eles sabem que eles têm um ponto de apoio em você e eles têm confiança. Essa que é a palavra. Eles confiam em você. Eles confiam que você está sendo justo, eles confiam que você está sabendo o que está fazendo, que você não está falando aquilo para provocar ou para irritá-los ou para tirar algum benefício deles. Pelo contrário, você quer o bem deles, você quer que eles progridam de fato, entendeu? Então eles percebem nitidamente e eles verbalizam, tá? Eu já cansei de pegar adolescente que verbalizou: essa professora não gosta de mim, essa professora me persegue. E aí, quando você ia analisar, você via que ele não estava de todo errado, não. Ele não estava de todo errado, não, quando ele dizia que a professora não gostava dele. Porque às vezes ela deixava até transparecer isso, entendeu? Então, assim, o adulto da relação é o professor. esse era o ponto que eu ia falar, eu Esse é ia que é o falar isso. problema. O adulto da relação é o professor. O adulto da relação é o pai e a mãe. É a mesma coisa, E às é vezes eles não análogo. encontram em casa e buscam no Buscam colégio, na e aquele escola. professor acaba se tornando A a referência referência, para ele, a né? referência. E eles vão respeitar, eles respeitam mesmo. E as pessoas, e o pior de tudo é que as pessoas que trabalhavam comigo falavam isso para mim: "Não, é um absurdo, porque essa turma só respeita você". Eles eram da pá virada. Só isso é um absurdo, essa turma só respeita, eu vou lá, falo, não adianta nada, você vai lá, entra, eu não às vezes eu não precisava nem falar, eu entrava na sala e eles Sim. sentavam, eu não estava falando nada. E eu não, poxa, olha pra mim que você não eu tá bom, não sou linda, maravilhosa, mas também não assusto assim, entendeu. Então assim, né, como assim? Os adolescentes, você entra e eles se ajeitam, né, porque eu via isso acontecer. Sim. Então, não é porque, porque você é fora de série, é extraordinário, não é nada disso não, nada disso. Qualquer um chega nesse nível.
Qualquer um consegue fazer esse papel, desde que estude para isso e desde que coloque a cabeça no lugar e entenda que o adulto da relação é você. É você que tem que dar o exemplo, é você que tem que ter paciência, é você que vai ter que repetir 1000 vezes, é você que vai ter que mostrar o caminho, é você que vai ter que fazer, você que vai ter que mostrar que ama ele, porque você quer amar. Não tem motivo para eu amar, eu não sou obrigada a amar ninguém. Mas eu amo, mesmo assim eu quero o bem dele, eu quero que ele fique bem, você tá entendendo? Então eu me preocupo quando vinha, quando estava com uma cara meio esquisita e tal, eu chamava: "O que que houve, rapaz? Você não tá com a cara boa hoje, o que que aconteceu?" Ah, aí às vezes demorava a falar, teve um que entrou 3 vezes na minha sala. 3 vezes ele entrou, olhou pra minha cara, ele tinha 1 metro e era assim, garoto de 1,80 m, 1 metro e não sei quanto, uns garoto alto, enorme, com 14, 15 anos, olhava pra minha cara, eu falei: "O "Que que foi, meu filho?" Aí ele rodeava e saía, nada não. Daqui a pouco, meia hora depois, 1 hora depois, lá vinha ele de novo, aí rodeava, olhava pra minha cara, eu falei: "O "Que que foi, meu filho? Fala." Saía de novo. Na terceira vez ele sentou e chorou. 14, 15 anos. Já abriu, já chorou, chorou. Botei a mão no ombro dele e falei: "O "Que que foi, meu filho? Não fica assim. O que que houve? Fala comigo, conversa comigo." O garoto não conseguia nem falar. Aí levei ele no pátio externo e tal. Falei: "Vamos lá conversar, vamos tomar um ar lá fora, vamos conversar lá fora." Aí foi, sentou, sentei com ele na escadaria, falei: "O que que houve?" E tal, não sei o quê. Aí conversou, explicou, falou o que que era. Probleminha com a namoradinha, probleminha com não sei o quê, os problemas de adolescente. Que ganha um volume, Que né? ganha um volume, né, porque é aquilo, tudo é muito E é a exacerbado, vida deles, né? não é? É a vida deles, então você não pode: "Ah, isso não é nada não", abraça, acolhe a demanda, você está entendendo? Eles passavam por mim com a manga arregaçada, tem o uniforme da escola, né, Uhum. da escola pública, com a manga arregaçada. Aí, a maioria dos pro do das outras pessoas que "Baixa essa manga, baixa essa manga", que não sei o quê, estava malhando, Uhum. né, Queria passava com a manga, mostrar. queria mostrar o bíceps, Sim. queria mostrar o bracinho, tomando volume. Aí passava por mim, eu falava: "Ó, rapaz, tá ficando com o braço." Cara, você precisa ver a cara que o garoto fazia, abria um sorriso de uma orelha à outra. "Pô, professora, tá vendo? Tá dando pra ver já?" Aí eu falei: "Menino, tá crescendo esse negócio, rapaz, tem que comer direito." Aí eu aproveitava: "Tem que comer direito, tem que dormir Uhum. direito. Você não pode ficar vendo coisa no celular. Olha aí o tempo que você tá perdendo. Olha a entrada que eu tinha por causa de um elogio no Sim. bracinho dele. Olha a entrada que eu tinha com esse garoto. Pra conversar, pra falar de coisas, pra conquistar a confiança. E aí, tá pegando quanto no supino?" Porque o marido também, você tá entendendo? "Tá pegando quanto no supino?" "Ih, essa perna aí tá fraca, hein, tem que aumentar essa perna aí, essa repetição, hein, e tal, não sei o quê." E ia conversando. E os garotos iam. Poxa, eu sou mulher, imagina um homem fazendo isso. Um professor, um Sim. diretor de escola fazendo isso, quanto que ele não arrebanha, você tá entendendo também? Não chega junto com os garotos, entendeu? E eu sou mulher, e os garotos já tinham, as meninas, nossa, conversa. Aí eu ia arrumada, porque isso é um negócio engraçado, mas até o modo como você se arruma faz diferença. Sim. Até o modo como você se apresenta faz diferença. Eu ia arrumada, para elas verem, porque são meninas que, por uma questão cultural, praticamente não sabem o que é usar um vestido, usar uma saia, usar um negócio combinando, usar um negócio, entendeu? Harmonioso. É short e top. É a roupa que elas. Não é porque é pobrezinho, não é isso não. É porque é cultural. As mães andam assim muitas vezes, de short e top, camiseta. Uhum. É o tipo de roupa. Quando elas me viam com outras. Nossa, professora, nossa, esse vestido tá tão bonito. É você treinar o olhar do aluno. Treinar o olhar do aluno para ele ver que tem outras opções, outras coisas. Eu tinha um professor eu conheci um professor que ele botava música clássica enquanto dava aula. Enquanto ele botava a matéria no quadro, na rede pública, tá? Ele botava a música clássica, era um professor maravilhoso de história. E ele ia botando a matéria no quadro e a música clássica tocando. Ópera, às vezes. Eu passava na porta, estava tocando ópera dentro da sala. Eu até abri e falava: "Gente, que maravilha isso aqui e tal", né? Fazer uma festa. Porque é isso, é você dar opções, Sim. é você criar contextos, entendeu? Isso tudo é educar a sexualidade. Porque ele não vai ver que não existe só músicas que Uhum. estimulam um lado, né, mais físico, Sim. mais. Não, ele vai ver que tem músicas também que
O toque lá dentro é outra coisa. Não é um instinto mais baixo, é uma coisa que É. levanta, que dá sabe, isso é importante ele Entender que ver. existem outras emoções, outros Isso aí. sentimentos, né, que ele também precisa trabalhar para que aquilo colabore com a formação dele, né, a questão física, como você falou, né, tudo isso vai fazer com que ele se torne uma pessoa mais plena, uma pessoa mais bem formada. De novo, né, Exatamente. não separar o aspecto sexual de todas as outras dimensões da pessoa, né, de todas as outras dimensões do ser humano. Afinal de contas, nós somos um só, nós somos unos, né. Exatamente, exatamente. Você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que é a questão da formação dos professores. A gente estava falando, né, sobre essa questão de lembrar que nós somos os adultos da relação, Sim, que era um ponto que eu ia comentar também, eu ia usar exatamente esse termo, né, porque eu preciso me lembrar disso com frequência. Eu preciso me lembrar com frequência de que eu sou o adulto da relação dentro da sala de aula, porque a gente está lidando o tempo inteiro com adolescentes, com crianças, né, com jovens, e a gente fica mergulhado naquela realidade, naquele contato, e é muito importante que a gente se lembre que nós não somos da mesma idade que eles, nós não temos a mesma sim, função, a mesma linguagem, o mesmo papel. É muito importante que a gente lembre disso para que a gente possa melhorar essa relação e até também esfriar um pouco, né, os ânimos ali, se comportar de uma maneira um pouco mais madura, até para servir como esse exemplo sim, também, né? sim, sem É, dúvida. assim, e aí tem um ponto que eu acho que na minha formação como professor, para mim foi muito importante. Eu não sei como é que foi para o Pedro e para você também, mas eu pessoalmente, sempre tive uma dificuldade maior em ser um professor mais disciplinador. A minha dificuldade era com estabelecer os limites mais firmes e poder também executar aquilo, colocar as punições ou chamar a atenção dos alunos de uma forma mais firme. Isso por causa de uma questão de temperamento Sim. meu mesmo. Eu sempre fui alguém muito mais calmo, muito mais tranquilo. Para mim é muito difícil, por exemplo, eu perder a calma dentro de sala de aula. E os alunos percebem isso e Uhum. valorizam isso também porque, né, eu tento usar isso a meu favor. Só que durante muito tempo ao longo da minha carreira, eu sofria por não conseguir colocar, às vezes, esse limite, por não conseguir, às vezes, ser um pouco mais rígido, mais incisivo com os alunos, e quando eu era, eu sofria depois, porque aquilo para mim soava como uma derrota. Mas com o tempo, conforme eu fui estudando cada vez mais sobre essa questão, né, do funcionamento de cada idade, da questão, né, tem um livro que se chama Carinho e Firmeza com os Sim, Filhos, eu você tenho, estava eu falando tenho. sobre isso, que a gente leu quando, né, quando a minha esposa engravidou É, pela primeira vez, e isso tudo me ajudou muito nessa sim, formação. Por quê? Porque eu fui entendendo que também era parte do meu papel como professor, como educador, ensinar para os alunos que existem limites, e eu comecei a dominar outras formas de fazer isso em sala de aula. sim. Então também ir como se fosse um maestro numa Sim, orquestra, isso né. aí. Tem horas que você precisa subir o tom, Uhum. tem horas que você precisa apaziguar, tem horas que você precisa, né, chegar em um aluno especificamente, né, tirar ele para uma conversa. Às vezes você vai falar com a turma inteira, né, para também poder fazer essa equalização. Mas isso muitas vezes não é dado para nós na formação dentro da licenciatura, né. A minha experiência, eu não passei pela pedagogia, Uhum. né. Você fez a formação em Sim, letras como eu, como é, o Pedro também, né, que é, somos da área de linguagens, é. mas você depois fez Fiz outras pedagogia, formações, né, sim, na sim. pedagogia. É. E assim, do ponto de vista da licenciatura eu posso falar, a gente não é ensinado Nem da esse tipo de pedagogia, coisa. nem da Isso é um pedagogia. Isso é um problema, problema seríssimo. Isso é um né. problema seríssimo. Porque as pessoas aliás, a experiência que eu tenho o que eu vejo, porque lá a gente recebe na escola pública, existe um convênio com as universidades e as universidades mandam os estagiários para lá, né, os estagiários dos próprios cursos Sim. de pedagogia, de letras, de matemática, e você vê nitidamente que eles não estão preparados para assumir. Às vezes eles estão na finalização da faculdade já, do curso, e você vê nitidamente que eles não estão preparados para assumir uma turma. Alguns sim, um pouco mais, talvez, outros não, nada. Você vê que não estão preparados para isso. Então, assim, foram 5 anos de pedagogia, muitas vezes, né, dependendo da faculdade que foi feita, chega a 5 anos de pedagogia e não entendeu isso, não foi dado a ele esse tipo de formação, sabe. Eu fiz, letras na UERJ e eu fiz licenciatura. Então, na própria letras, a gente tinha matérias dentro da pedagogia, né. E
dentro da própria pedagogia da UERJ. E eu tive uma disciplina que chamava Cotidiano Escolar. Essa era uma ótima disciplina para ser dada ensinando esse tipo de coisa. Nenhuma palavra. Hum. Aliás, a pessoa que dava cotidiano escolar, na época, já tem muitos anos isso, eh, ela não tinha nem pisado na Não sala de colocava o aula. pé. No cotidiano No não existia. cotidiano escolar, ela não conhecia do cotidiano escolar, o que para mim já desclassifica, entendeu? Já não tem como você dar uma aula de Sim. cotidiano escolar, sendo que você Não vive o não cotidiano viveu os escolar. cotidianos escolar. Você é um acadêmico, né, você estudou a teoria, Sim. mas você não sabe o que que é na prática, porque a teoria da prática é muito diferente, muito diferente. Então assim, realmente uma falha, né, pedagógica, né, curricular, que eu identifico mesmo, porque hoje as faculdades não preparam para esse tipo de necessidade que você vai porque na hora do vamos ver, na hora da situação, o que que você faz? Você falou que tinha dificuldades para, né, dar limite. O meu era o contrário. Eu tinha total facilidade para dar limite, sempre dei mole. Só que eu tive que aprender a dançar, Uhum. às vezes, num outro tom, porque era necessário. Sim. Porque senão vira um inferno. Da mesma forma que se você liberar geral vira um inferno, porque, ninguém se entende, aquilo ninguém con o professor não consegue dar aula, a turma fica uma bagunça, a coisa não acontece. Da mesma forma, se você colocar um fardo nas costas que eles não podem carregar, vai virar um inferno também. Então você tem que saber lidar com isso, você tem que saber, exatamente equalizar esse tipo de coisa. É extremamente necessário fazer isso. Mas já que não consegue na faculdade, o professor precisa buscar, né, Buscar, essa buscar. formação não só nesse ponto, mas em todos esses relacionados ao cotidiano de É, sala de aula. Esse nome sim, inclusive é interessante, é né, muito é muito bom. de como ele pode, porque tem situações que a gente vive no dia a dia que, claro, tem algumas muito particulares que a gente vai viver uma vez na vida e tudo bem, mas algumas a gente consegue prever que Sim. vão acontecer, né, algumas a gente já consegue antecipar. Então, por exemplo, tem aquele livro da Educação da Vontade, que é um livro muito É, bom, Uhum. tem literatura vasta sobre o assunto, basta. né, sobre meninos, sobre meninas, É. sobre sexualidade, sobre afetividade, e isso vai ajudando a gente a construir essa formação, né, o professor ir se formando para conseguir, eh, chegar na sala de aula e não ser pego de surpresa, né, ou tão de surpresa, É, e aí assim. e aí eu acho também, te interrompendo, eu acho também que uma das formações necessárias para o professor é a formação literária, inclusive. Porque aí a gente puxa para nossa área. Lógico. É. É a formação literária, sem dúvida nenhuma, que E é um abre o teu campo de e é imaginário. um campo para você entrar em determinados temas Total, dentro de aula, né. total, total, entendeu? Você vê muita coisa da literatura se reproduzindo na sua frente, porque são tipos, né, são os tipos humanos, são, é aquilo que acontece desde que o mundo é mundo, né, então isso é importante. O meu professor que ele tem uma formação literária, a minimamente sólida, né, conhece minimamente, né, os clássicos, é o básico da literatura. Professor que é uma pessoa madura, uma pessoa e aí isso te traz uma maturidade. Porque é muito fácil falar, né, todo mundo vai para a internet e fala, né: "Ah, tem que ser maduro, vamos fazer as virtudes, vamos não sei o quê, vamos, né, os temperamentos, não sei o quê, né". Tá, mas como é que você chega lá, né, para ser maduro? Como é que você consegue isso? Você tem que se educar, né, é se educando que você vai fazer, é observando as coisas, é tendo uma vida interior também, né, uma vida espiritual também que te leva a entender determinadas coisas e a entender que todo mundo ali está no mesmo barco, e se a gente, né, não ajudar o outro, a gente também não se ajuda, né, a gente tem que ter esse entendimento, que é importante a gente estar ali junto com essa criança, com esse adolescente, pegando na mãozinha dele, para levar ele para algum lugar, porque às vezes só vai ter você para fazer isso, não vai ter mais ninguém. E se você não faz, você está se omitindo no final das contas, você está deixando de fazer aquilo que era para você fazer, a tua obrigação, entendeu, no final das contas. Então, isso é você entender, né, "Ah, mas poxa, é cansativo?". Nossa, eu que sei, o quanto é cansativo. Pelo contrário, poderia ser menos cansativo, se eu não fizesse. Sim. Poderia ser muito menos cansativo. Eu não precisaria estar fazendo nada disso, né, eu poderia estar sentada lá, meu salário entra todo mês, É. né, fazendo, não fazendo, tá lá,
mas como eu vou me sentir, né? Como eu me olho, como eu me vejo, né? E se eu não fizer, o que que acontece? Ninguém está sabendo, mas eu tô, né? Eu e Deus, né? Está sabendo o que está acontecendo. Então, eu preciso ter também esse entendimento e essa compreensão de quem eu sou, de o que que eu estou fazendo aqui, né? Para que eu estou servindo, né? Se eu sirvo para quê? Se eu sei fazer isso bem, por que não fazer? Né? Então, o professor tem que ter. E é um negócio assim que tu não ganha R$ 1 a mais, mas é um negócio gratificante, menino. Tu vê os garotos, sabe, entrando começando a entender a vida ali, começando a se organizar internamente. É um negócio incrível, cara. É o mesmo prazer de você alfabetizar, vamos dizer assim, analogamente, em termos de analogia, é o mesmo prazer, porque eu já fui alfabetizadora também. Então, quando eu alfabetizava, eu falava: caraca, me dá vontade de chorar. O moleque tá lindo, cara, olha isso, que doideira. Então, assim, é muito legal, você tá entendendo? É a mesma coisa, quando você faz o aluno chegar naquele ponto que ele tá entendendo a vida, ele começa a entender a vida, começa ali, ó. Esse menino que entrou com a caixinha falou: "Eu não queria fazer média", ele começou a entender a vida. Fabiola, a gente precisa já encerrando É, aqui. tá Eu bom. quero te agradecer demais pela sua presença. Eu acho que foi muito bom, Sensacional. né, o aspecto, todos esses aspectos, né, da afetividade, da sexualidade, o olhar humano para o aluno. Eu acho que isso tudo foi fundamental. Queria saber se o Pedro quer fazer alguma consideração Eu já final. acho que a gente já deveria ter o segundo episódio desse tema, porque tem muita coisa para tratar, mas acho que É, a Fabiola foi pontual, assim, né? Foi muito acertada naquilo que falou e a gente conseguiu ver tanto do ponto de vista do colégio, do professor e do pai, né? Como é que a gente deve tratar esses assuntos no dia a dia. Com certeza. Não, a gente poderia continuar ouvindo também, né, conversando com a Fabiola por muito tempo aqui. Alguns dos temas que você citou, essa questão da formação literária, da formação do professor, isso certamente são temas que vão ser abordados aqui. Agradecer a sua eu que presença, Fabiola. agradeço. O professor Pedro Marcondes vai Show. estar também sempre aqui e eu também, né? Então não vou agradecer agora a sua presença no próximo Obrigado, Felipe. episódio. A gente se vê, pessoal. Espero que tenha sido muito bom para vocês, como foi para nós aqui. Até a próxima. Tchau.